de Deus para as nossas vidas está pronto. A questão é que muitas das vezes nós não estamos prontos para o propósito. E isso gera uma crise no nosso interior. Porque Deus não tem dificuldade nenhuma em fazer o que Ele deseja fazer na sua vida. A questão é, você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Você está em condição de acessar toda a glória de Deus que está reservada para a sua vida? Existem algumas promessas que elas são condicionais. Você precisa fazer uma coisa para que Deus faça algo na sua vida. Você precisa ter atitude para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. E, sabe, hoje foi um dia de muita correria, né? Nós até arrumamos uma caixa de som, mas eu senti que o Espírito de Deus trabalhou de tal forma que ninguém estava nem aí com o microfone para ligar os instrumentos, e isso é maravilhoso, porque não é a estrutura que nos move, mas sim o propósito de Deus. Não é a estrutura. Deus sabe do que eu estou falando. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos direcionou para alcançar vidas. Só por isso. A varanda da irmã Sônia estava muito boa. Mas aprove o Senhor nos trazer para cá, né? E como somos bons ouvintes da sua voz, nós decidimos então corresponder ao chamado do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números 16. Eu preciso dizer para você o seguinte: não despreze o que você carrega. Não despreze. Talvez você ainda não se conhece em toda a totalidade. Você ainda não conheceu tudo aquilo que Deus depositou em você. Então não despreze o que você carrega. E não tenha medo de manifestar aquilo que você carrega. Porque depois que você descobrir o que você carrega, você precisa ter coragem para manifestar o que você carrega. Quando Jesus quis trabalhar o caráter de Pedro, ele falou de amor. Porque depois daquele momento, Pedro iria experimentar o poder. E o poder, ele não pode sustentar o caráter de ninguém. Mas o caráter sustenta o poder. E para tratar isso no coração de Pedro, Jesus falou de amor. Porque a verdadeira mudança é aquela que acontece de dentro para fora. Não pense que algo está mudando na sua vida pelo simples fato de você se emocionar com uma adoração, chorar e abrir a boca e louvar a Deus. Isso é muito bom, mas isso não te transforma se não houver um arrependimento genuíno, verdadeiro e sincero. E só o Espírito de Deus pode fazer isso. Nós não temos o poder de convencer, mas Ele tem. Ele trabalha para que você o conheça. Talvez você deseje conhecer a Deus, mas eu vou te dizer, o Espírito Santo de Deus trabalha para que você o conheça. E nós vamos ver aqui nesse texto que Deus ordena ao sacerdote para
que ele pegue o fogo do altar e saia correndo no meio do povo. Nós vamos ler sobre isso aqui. Vamos lá. Números 16. Vou começar no 37. Números 16. Trinta e sete. Diz assim, na verdade vamos pegar aí no 36, número 16, 36. Falou o Senhor a Moisés dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome um incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor. Pelo que santos são, e são por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou o incensário de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei, como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre eles, e vá depressa a congregação, e faz expiação por eles, e porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso neles, e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Amém? Senhor, é a tua palavra, nós consagramos ela a ti, Deus, esse momento, palavra nessa noite, Deus, e escondendo ela no nosso coração, para não pecar contra ti. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o povo havia pecado contra o Senhor, e isso era algo de costume no meio do povo. E o Senhor fez com que o fogo da sua glória caísse sobre aquele povo. E o fogo que caiu sobre o povo não era o fogo do poder, mas era o fogo do juízo, que veio matando aqueles que haviam pecado contra o Senhor. O que me chama a atenção nesse texto é a postura de Arão e Moisés diante daquela situação.
Quando o povo começou a pecar, quando o povo começou a fazer aquilo que Deus havia dito que eles não deveriam fazer, que era murmurar contra o Senhor e contra aqueles que o Senhor havia colocado na frente. Quando eles perceberam, Moisés e Arão perceberam que a ira do Senhor havia se levantado, Moisés disse a Arão: corre, vai lá, pega o seu incensário e pega do fogo santo e sai correndo no meio do povo. Por vezes eu já consegui visualizar essa imagem na minha mente. Arão correndo, desesperado, com o seu incensário no meio do povo. E a fumaça do seu incensário envolvendo o povo trazia a expiação dos pecados do povo. Trazia livramento. Quando eu li esse texto pela primeira vez, Deus bradou dentro de mim. E foi como se o Espírito Santo estivesse falando comigo, não acerca do texto literal, naquela época, mas acerca dos nossos dias. Nós precisamos nos tornar sacerdotes que carreguem o fogo da presença de Deus no meio de uma geração que está pecando contra Ele, está caminhando em direção à morte. O fogo da presença de Deus, que estava no incensário de Arão, era um fogo exterior, ou melhor, um fogo visível. Esse fogo hoje está dentro de você. Você carrega esse fogo. É o fogo da presença, é o fogo da glória de Deus, é o fogo do Espírito Santo que está dentro de você. O mesmo fogo que desceu em forma de línguas repartidas sobre aqueles apóstolos no dia de Pentecostes, que fez com que aqueles homens que estavam dentro do cenáculo com medo, sem coragem nenhuma, trancados ali dentro, orando, clamando ao Senhor, eles se encheram de coragem, de ousadia e começaram a profetizar e a falar em novas línguas, e Pedro começou a pregar com tamanha autoridade. E almas se converteram, pecados foram expiados naquele dia. Isso me faz lembrar do texto que nós lemos. O sacerdote que corre no meio do povo, desesperado, espalhando a fumaça, trazendo expiação do pecado. Você é o sacerdote desses dias. O lugar que você entrar tem que ser incendiado pelo fogo de Deus que está dentro de você. A fumaça precisa invadir os lugares que você entrar. O cheiro da presença de Deus, da glória de Deus. Você não pode desprezar o que você carrega. Se Arão não tivesse tido a atitude de obedecer o que Moisés havia liberado sobre ele, aquele povo todo teria perecido. Mas a postura de Arão foi de se colocar à disposição, foi de corresponder e de agir. Você está pronto para agir? Você está pronto para corresponder? Você está pronto para ser uma resposta? Você é a resposta do céu. Você é a resposta. O que você carrega em Deus, aquilo que Deus depositou sobre você, é o que essa geração precisa. A sua habilidade, os seus dons, você não vai precisar disso no céu. Concorda comigo? Você vai precisar disso agora. As suas habilidades é para ser usadas agora. Essa geração precisa disso. Esse bairro precisa disso. De pessoas com coragem o suficiente para carregar o incensário no meio deles, gerando arrependimento, levando a palavra, colocando as mãos sobre as pessoas. Eu fui chamado e eu me sinto cada dia provocado a viver esse tipo de evangelho, a entrar dentro dessa realidade, porque o evangelho não pode ser cômodo. O evangelho não pode ser cômodo. O evangelho precisa extrair o que existe de melhor dentro de você.
E o que existe de melhor dentro de você tem a ver com aquilo que Deus gerou dentro de você. Você precisa quebrar o ciclo. Jesus quebrou o ciclo na vida de algumas pessoas. Teve pessoas que elas não clamaram, mas foram curadas por Jesus, foram tocadas por Jesus, foram chamadas por Jesus. Ele estava quebrando um ciclo na vida daquelas pessoas. Quando ele chamou Pedro e disse assim: olha, Simão, o seu nome não vai ser mais esse, mas a partir de hoje você vai se chamar Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele estava quebrando um ciclo e iniciando outro. Aquela mulher que tocou na orla do vestido de Jesus, ela estava quebrando um ciclo na vida dela. Ela teve uma atitude. Você não vai mudar enquanto você não tiver uma atitude. Sua vida não vai mudar enquanto você não tiver uma atitude. Quando aquela mulher tocou em Jesus, ela já tinha até ensaiado, ela já tinha até se preparado para aquele momento. Ela disse que se tão somente ela tocasse, ela seria curada. O ciclo foi quebrado na vida dela. Qual é o ciclo que precisa ser quebrado na sua vida? O que te impede de viver o que Deus te chamou para viver? Eu não estou falando simplesmente de fazer parte de uma igreja. Eu estou dizendo sobre o fato de você se tornar uma resposta. A maioria das vezes, fazer a vontade de Deus vai implicar em você atrair para a sua própria vida opiniões contrárias. Talvez viver no centro da vontade de Deus vai te custar tudo. Porque a maioria das coisas que Deus te pedir, você não vai querer fazer. Porque tem a ver com uma mudança de destino, de direção, de comportamento, de atitude. E isso dói. Porque gera desconforto. Mas a verdadeira vida cristã é aquela que Ele pode viver em você. Aonde Ele pode governar o seu coração, suas atitudes, sua mente, e te transformar numa resposta que esse mundo precisa. A coragem de Arão de correr no meio do povo, carregando aquele incensário, fez com que, através daquele fogo, a expiação pudesse livrar a vida daquelas pessoas. Ele trouxe restauração naquele momento, momento de morte. Deus está me chamando para isso. Ele está me chamando para carregar esse fogo, para carregar essa presença. Agora, primeiro isso precisa nos consumir, porque o fogo purifica, ele limpa, ele traz transformação. Deus está nos chamando nesses dias para viver o verdadeiro Evangelho. Não o Evangelho que fala a respeito de Jesus morrer no meu lugar, mas o Evangelho que fala a respeito, como Paulo diz em Romanos 5, nós morremos com Cristo e também ressuscitamos também. Jesus morreu no meu lugar, algo muito lindo. Eu cresci ouvindo isso na igreja. Mas quando eu chego em Romanos 5, eu vejo Paulo dizendo assim: olha, nós morremos com Ele
ressuscitamos com Ele e por meio disso fomos justificados. E agora nos tornamos um ambiente pronto para a morada do Espírito. E aí, Romanos 8 diz que os filhos de Deus são aqueles que possuem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Como anda o seu relacionamento com Ele? Como anda a sua vida espiritual, se assim podemos dizer? Eu entendo que a vida espiritual é a vida onde o Espírito de Deus governa. A vida espiritual é onde eu e você precisamos nos fortalecer espiritualmente. Precisamos, de fato, olhar para a Bíblia para entendermos se de fato estamos dentro do que ela diz, quando ela nos afirma que o Espírito de Deus, Ele vai vivificar os nossos corpos, Ele vai trazer vida. E não é uma vida onde você acorda hoje disposto a viver para Deus e amanhã você nem lembra que Deus existe. Não. É uma vida que, ainda que você passe por tribulações, por perseguições, por dificuldades, a sua esperança, a sua fé não está firmada nas circunstâncias, no bem-estar, está firmada em Deus. É quando os seus olhos estão voltados para Ele, autor e consumador da nossa fé, e recebemos a vida que vem dele. A vida que vem do alto. Paulo disse o seguinte, que nós devemos olhar para o alto e buscar as coisas que vêm do alto. Olhar para o alto e buscar as coisas que vêm do alto. Em Romanos 12, Paulo está falando sobre uma transformação de mente. E talvez isso seja muito necessário nos dias em que nós estamos vivendo. Em meio a essa crise mundial, em meio a tantas dificuldades, a pandemias, precisamos de uma renovação de mente. Por que é necessário uma renovação de mente? Porque eu acredito que nessa década de 2020, nós entramos dentro de um novo ciclo. A palavra diz sobre o fim dos tempos. E quando a palavra fala sobre fim de tempos, não está falando do final, onde tudo será consumado. Está falando que os tempos eles vão se findando. E eu acredito que em 2019 nós findamos um tempo. Concluímos um ciclo. E agora em 2020 nós estamos entrando dentro de um novo ciclo. Dentro de uma nova realidade. Onde a igreja vai precisar de uma postura de fé que talvez ela ainda não provou. De ousadia, de autoridade que ela ainda não provou. Nós estamos sendo convidados por Deus a carregar esse fogo. Nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo de Deus a viver o verdadeiro Evangelho, a rever os nossos conceitos, a olhar para dentro de nós. O livro de Jó diz que a vida é como um vapor que agora existe, daqui a pouco já não existe mais. Você não sabe se você tem mais 10 ou 15 ou 5 anos de vida. Nós não sabemos até onde iremos viver. Não temos o controle disso. Mas uma coisa nós podemos. Podemos mudar o nosso hoje. O hoje te pertence. Porque o amanhã já não te pertence mais.
E o convite do Senhor é para que hoje nós possamos entrar naquilo que Ele está fazendo. Nós podemos talvez programar para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas daqui a um mês, daqui a um ano. Eu vou te dizer, talvez você não tenha todo esse tempo. Você não sabe, mas talvez os anjos de Deus tenham trabalhado muito para te proteger, para te guardar, para te livrar. Talvez nesse dia, que se chama hoje, os anjos trabalharam poderosamente para que você pudesse estar aqui. E cada dia que você vive longe de Deus, você está vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Mas chega um tempo que essa misericórdia vai se findar. Vai chegar um dia em que, se você não tomar uma decisão, não haverá mais tempo. Então você precisa tomar uma decisão hoje. Porque você pode dormir hoje e não acordar amanhã vivo. Que isso, pastor? Está querendo colocar medo em mim? Não, estou querendo te chamar e te acordar para uma realidade. Eu não quero morrer carregando todos os sonhos de Deus para a minha vida para o túmulo. Eu não quero morrer carregando uma unção que pertence à terra. Eu não quero morrer guardando as minhas habilidades que Deus me deu, as ferramentas que Deus me deu. Elas são para serem usadas, irmãos. Você não pode levar isso para o túmulo. Você tem que morrer vazio, viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Se Ele te chamou para orar por pessoas, então sai colocando a mão na cabeça das pessoas e vai orando por elas. Se Ele te chamou para pregar, então pregue. Porque se Deus te deu algo para fazer e você não está fazendo, você está pecando. E você vai ser cobrado na mesma medida. Vai ser cobrado por isso. Você precisa dar uma resposta. Você precisa corresponder. Até onde você acha que vai a misericórdia de Deus? Até onde Deus vai ter que esperar você tomar uma decisão? Eu quero dizer uma coisa para você. E é pesado o que eu vou te dizer, mas eu preciso te dizer. O diabo não tocou ainda na sua vida uma ferida mortal, porque o Senhor tem preservado a sua vida. O Senhor tem te poupado, tem te guardado. O problema é que quando nós desprezamos a misericórdia oferecida por Deus, o que vem é o juízo. Se você for em Apocalipse capítulo 3, para a igreja de, eu acho que é Esmirna, ele está dizendo assim: olha, eu estou dando tempo para que você se arrependa. Ele está falando ali para uma mulher que a referência é para Jezabel, mas que não é Jezabel, a gente sabe que não é, mas alguém que estava debaixo desse espírito de Jezabel. E a palavra do Senhor é: eu estou dando tempo para que você se arrependa, porque senão eu vou vir contra você. Vou te colocar uma cama, enfermo, que é isso? É o Novo Testamento. Por quê? Porque quando a misericórdia é desprezada, o que vem é o juízo. Ele não chegou logo com a sentença, mas ele estava dando tempo, e dar tempo é misericórdia. Deus está dando tempo para você. Ele está te dando tempo. Em 2 Pedro, se eu não me engano, capítulo 3, a palavra diz que há de ser que o juízo vai começar pela casa de Deus. O juízo começa pelo lado de dentro. Esse é o tempo que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, o nosso coração em ordem.
Porque, irmãos, não dá mais para viver o Evangelho adorador. Não dá mais. Não dá. Não dá mais para brincar com as coisas santas. Não dá mais. Porque eu vou dizer para você, às vezes nós nos deixamos ser paralisados por causa da influência das pessoas. Às vezes nós nos deixamos ser paralisados por causa da nossa vontade, porque não temos coragem de abrir mão. Se você não tem coragem de abrir mão da sua vontade, como que você quer que Deus te aceite? Se você está desprezando o amor dele, porque você prefere viver uma vida que desagrada a ele, que afronta ele. Como que você quer que no final de tudo haja esperança para ti? Que o amor de Deus te alcance? Não há possibilidades. Talvez a oração que nós precisamos fazer hoje são as palavras do filho pródigo, quando ele decidiu se levantar. Quando não houver ninguém para te encorajar, talvez é a hora de você falar com você mesmo. Porque ele fala de si para si mesmo. Eu vou me levantar e vou ter com meu Pai. Sabe por que ele decidiu fazer isso? Porque ele entendeu que o ambiente dos porcos não era lugar para ele. Ele estava ali junto com os porcos. E ele se lembrou que na casa do pai dele, até os servos estavam em uma situação melhor do que a dele. Então ele decidiu: eu vou me levantar e irei ter com meu pai. Talvez essa seja a oração que nós precisamos fazer. Nos levantar. Ou talvez, já que eu falei do filho pródigo, precisamos da atitude que a mulher teve em se preocupar em restaurar a parte perdida quando ela perdeu uma dracma. Ela não se contentou com as 9, mas ela decidiu restaurar a parte que estava perdida. Então, o que ela fez? Ela foi à procura daquilo que se perdeu. Opa, ele estava perdido. Procurar a parte perdida gera desconforto. Por quê? Porque ela teve que tirar os móveis de lugar, ela teve que varrer diligentemente. Meu querido, você nunca vai ser completo até você achar a parte perdida. Estou dentro da igreja e estou buscando o Senhor e tal, isso e aquilo. Se existe uma parte perdida, ela te compromete. Você tem que ir atrás dela. Você nunca será completo se existe uma parte perdida. Às vezes nós temos o costume de focar nas nossas habilidades, no sentido de que queremos sim focar naquilo que fazemos bem, naquilo que dominamos, quando na verdade deveríamos focar nas nossas dificuldades, na parte perdida. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso restaurar. E buscar de Deus estratégia para vencer aquilo que me vence. Para lutar contra aquilo que tem me consumido, que tem me roubado. Você precisa derrubar o seu gigante. Você. Com as armas que Deus te deu. Você tem que derrubar o seu gigante. Deus vai te dar forças, Deus vai te dar estratégias,
Mas você precisa lutar. Como? Se lançando aos pés do Senhor. Buscando a presença de Deus, se fortalecendo no seu espírito, vencendo a sua carne, travando uma luta contra você mesmo, avançando, rompendo. Todos nós aqui temos alguma espécie de luta. Todos nós. Constantemente somos desafiados. O que determina a nossa postura é a resposta que nós damos ao desafio. Quando Davi ele viu o gigante, ele não teve medo porque a confiança dele estava no Senhor. Então ele partiu para cima. E se tem uma coisa que Deus tem falado comigo nesses dias, é sobre fé, sobre desenvolver fé. Porque a postura de fé determina como você vai se comportar diante dos desafios. Se você tem fé, se a fé está sendo nutrida dentro de você, você vai dar trabalho de Deus. Porque Ele vai fazer de tudo para te parar. Mas uma pessoa que está se movendo em fé, ela não dá oportunidade, não dá munições a Satanás para se levantar contra ela. Irmãos, Deus nos chamou para andar no nível superior. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para colocar os nossos olhos nele, para confiar nele. E essa é a fé cristã. É olhar para as circunstâncias e entender, não, Deus está comigo. É olhar para o seu futuro e começar a projetar ele em Deus. É você começar a ver o seu futuro em imagens. É você acessar a mente e o coração de Deus. É possível isso? Claro que é. É possível. Ele quer se revelar. A palavra diz que Deus não fará nada na terra sem antes. Antes o quê? Ele quer se revelar. Ele quer que você o conheça. Se você tem andado e tem vivido sem saber quais são os passos de Deus, o que Ele está fazendo, é porque você não tem se preocupado em procurar saber. Mas Deus, Ele quer se revelar. Ele quer que você o conheça. E a forma de você o conhecê-lo, é estando em contato com a palavra dele. É você fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Vivendo em amor e em comunhão. Amém? Amém. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és santo. O Senhor colocou o Teu fogo dentro das nossas vidas e tem nos chamado para ser uma resposta para essa geração. Mas às vezes, Deus, nós nos permitimos ser parados por coisas pequenas. Eu venho te pedir nesse momento, Deus, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê força para suportar a pressão do dia a dia. Que o Senhor nos ajude a vencer o pecado, que o Senhor nos ajude a vencer a carne, que o Senhor nos ajude, Deus, a vencer a nós mesmos. Diante dos desafios que temos vivido, Senhor,
nós sabemos que o Senhor é maior. Oh Senhor, a palavra diz que em meio ao vale o Senhor estará conosco. O Senhor deixou na tua palavra a certeza de que nós não estaríamos só. Então, Pai, eu te peço nessa hora, encha os teus filhos de autoridade, Pai, de coragem para fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, para ser a resposta que essa geração precisa, Deus. Oh Deus, use as nossas mãos, use os nossos lábios para profetizar nesses dias. Oh Deus, usa o nosso coração. Oh Senhor, em nome de Jesus, que possamos acessar todo o amor que está disponível, Deus, que possamos acessar, Deus, a tua presença, Senhor, para refletir a tua presença sobre as pessoas que necessitam ter um encontro contigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem me chamado, ó Deus, para viver no centro da tua vontade, e por mais desafiador que isso seja, Deus, eu sei que é possível. É possível, é possível. Eu posso sim viver no centro da tua vontade, Deus. Eu posso, Senhor. Nós podemos viver no centro da tua vontade. Nos ensine a fazer as escolhas certas, a tomar as decisões certas. Deus, ajuda-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Oh, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar também, Deus, essa localidade, Deus, esse bairro nas tuas mãos. E quero te pedir, Deus, que o Senhor faça a tua obra nesse lugar, Deus. Através das nossas vidas, cumpra o teu propósito. Nós nos colocamos à tua disposição e nós te pedimos, Deus, usa-nos como um instrumento nas tuas vidas. Usa-nos para a glória do teu santo nome. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.